Bem-vindo a mais um programa Saudações. Eu sou Érica Fernanda, apresentadora dessa jornada feita com muito carinho para vocês. E hoje nós vamos falar sobre um tema que impacta diretamente a nossa vida cotidiana, o dinheiro. Mas não vamos falar sobre qualquer perspectiva, vamos falar sobre as finanças à luz da Bíblia. Para quem ainda não conhece, o programa Saudações é um programa que busca levar informação de qualidade que acrescente na sua vida. E para falar sobre finanças, eu convidei Servijane Hermano, ela é uma educadora financeira e vai nos ensinar bastante sobre esse tema. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Érica, é um prazer estar aqui. O prazer é todo meu. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é o que significa lidar com as finanças à luz da Bíblia? É saber administrar o nosso dinheiro, o nosso patrimônio, os nossos bens de acordo com a vontade de Deus. E aí, como é que a gente faz para saber a vontade de Deus? A gente tem que saber o que está escrito na Bíblia. Então, quando a gente busca direto na fonte, direto na palavra de Deus, a gente vai saber o que Deus quer para a nossa vida financeira, como administrar os nossos bens, como sermos mordomos, né? A Bíblia diz que nós precisamos ser mordomos. O que o mordomo faz? Ele administra os bens do seu Senhor. Então, nós somos chamados a administrar os bens que o Senhor coloca em nossas mãos. Nessa cultura, né, secular, chamada de secular, que não é a cultura cristã, também existem métodos e formas, né, de administrar o próprio dinheiro, mas a Bíblia também fala sobre isso. Os métodos, eles convergem ou não? Na verdade, eles conversam entre si. Tem muita coisa que hoje se ensina na educação financeira e que são princípios que já são utilizados desde os tempos bíblicos. Então, um exemplo clássico aqui, reserva de emergências. Reserva para emergências é um tema novo. Não, não é um tema novo. A mulher de Provérbios 31 era uma mulher que já se preocupava com as reservas para emergências. Então, ela guardava para quando houvesse necessidade. O próprio José, José, que foi governador do Egito, ele ensinou a guardar a quinta parte, né? Ele nos mostra que foi uma recomendação que ele deu ao faraó para guardar a quinta parte nos tempos de fartura, para que nos tempos de fome eles pudessem ter de onde tirar aquele alimento e se tornou uma nação muito rica, que serviu inclusive a outras nações. Então, o que a gente traz hoje para a educação financeira, muito tem na Bíblia, sim. Então, muitos desses ensinamentos, dessa sabedoria bíblica, muito, né, dos ensinamentos que a gente tem sobre gestão financeira são pautados nesse ensinamento, nessa sabedoria bíblica. A Bíblia, ela condena a riqueza? De maneira alguma. Existe uma confusão muito grande que as pessoas fazem em relação a ter dinheiro, ou a ganhar dinheiro, ou a ter riquezas. Na verdade, o que a Bíblia fala é que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Porque amar o dinheiro é como se você fizesse dele o seu senhor. E nós devemos ser, o dinheiro deve nos servir, é para isso que ele serve. Ele não deve dominar a gente, ele deve servir a gente. Então a Bíblia condena o amor ao dinheiro e não o dinheiro em si ou ter riquezas. Porque o dinheiro pode se tornar um ídolo, né? Exatamente. E a pessoa até colocar a confiança da vida dela no dinheiro. Exatamente. Ou seja, eu estou bem financeiramente, eu estou feliz. Eu não estou bem, pronto, eu estou triste porque o dinheiro é o meu Deus. Isso, e tem muitas pessoas que, tem até um ditado que fala que se você dá dinheiro e poder às pessoas para conhecer quem elas verdadeiramente são. Então, quando as pessoas têm dinheiro, muitas vezes esse dinheiro, como se diz, sobe a cabeça e aí sim, ele se torna senhor da vida dessa pessoa e essa pessoa é dominada pelo dinheiro e se torna assim, se torna um ídolo. Mas o dinheiro em si, mas Deus não condena a riqueza. De maneira alguma. Como os princípios bíblicos podem ajudar alguém a sair das dívidas? Olha, a Bíblia inteira tem muitas informações, tem muitas instruções a respeito de como lidar com o dinheiro. Mas tem um versículo que é bem interessante, que está lá em Provérbios. Aliás, o livro inteiro de Provérbios tem muitos ensinamentos sobre isso. Mas tem um versículo que diz assim, que quem pede emprestado é escravo de quem empresta, é servo de quem empresta. O que isso nos diz? Isso nos diz que nós devemos administrar as nossas finanças de modo que não seja necessário eu pedir emprestado, que eu possa arcar com as minhas responsabilidades financeiras
com aquilo que eu ganho, com aquilo que é o meu provento, com aquilo que são os meus recebimentos todos os meses, que eu não precise pedir a ninguém para quitar ou para resolver a minha vida financeira. Esse gerenciamento, ele exige mudanças de hábito, né? Esse cuidado. Na maioria das vezes, sim. Então, se uma pessoa ela tem hábitos que não são saudáveis financeiramente, como, por exemplo, não se planejar, não fazer um orçamento, não colocar os dados no papel, não saber quanto ela recebe, não saber para onde vai o seu dinheiro, aí fica complicado, porque eu não estou enxergando como é que meu dinheiro chega, como é que ele sai. Então eu preciso sim saber disso. E uma vez que eu conheço essas entradas e saídas de dinheiro, eu consigo me organizar financeiramente. E às vezes sim, é preciso mudar alguns hábitos. Às vezes as pessoas compram demais. Eu já tive, por exemplo, clientes de consultoria que tinham roupas com etiqueta no guarda-roupa, muitas roupas acumuladas. Então o prazer da pessoa era comprar roupas e não necessariamente ela precisava daquelas roupas novas, mas ela tinha prazer em comprar, em adquirir e apenas guardar no seu guarda-roupa cheio de etiqueta. Então esse é um hábito que precisaria ser modificado. Sim. E esses hábitos, eu quero te fazer duas perguntas em uma agora. Esses hábitos, eles vêm de outras fontes, né? De outros conflitos, às vezes. Algumas vezes sim. Muitas vezes o que a gente aprende dentro da casa dos nossos pais, a gente acaba trazendo para o nosso dia a dia. Depois que nós nos tornamos adultos, que nós constituímos família, muitas vezes nós continuamos repetindo. Existem são quase que dois extremos. Ou eu tenho uma tendência a repetir aquilo que os meus pais fizeram, ou eu achei tão ruim o que eles fizeram que eu quero fazer tudo diferente. Então, por exemplo, tem pessoas que têm pais muito avarentos, né? Que retêm muito dinheiro. E aí elas crescem pensando assim, quando eu tiver o meu trabalho, quando eu tiver a minha família, eu não vou ser assim, eu vou dar tudo que meus filhos quiserem, eu vou chegar no shopping e comprar tudo que tiver na vitrine. Então, são os extremos. Sim. Outras pessoas têm pais muito liberais. E aí elas têm uma preocupação com o dinheiro que é contrária a isso que eu acabei de falar. E aí elas tendem a reter o dinheiro. Não, eu não vou gastar porque eu vi os meus pais gastando tudo que eles tinham e chegou um momento em que eles não tinham mais recursos, então eu não vou gastar. E aí a pessoa se torna o chamado mão de vaca, né? É o avarento. Então existe sim essa característica de a gente herdar algumas crenças financeiras, alguns hábitos financeiros que são das nossas famílias. Muito se fala também em mulheres que gastam assim com muitas roupas, né? Isso é comum a gente falar. Mas tem gente também que tem gastos exorbitantes com outras coisas, não é? Por exemplo, com alimentos, que compra desnecessariamente, exageradamente. Isso também tem que ser colocado no papel, não é? Tudo tem que ser colocado no papel. Todas as despesas que você faz. A gente chama isso de fotografia financeira, né? O que a gente costuma dizer quando chega um cliente de consultoria ou de mentoria, normalmente a primeira coisa que a gente vai fazer é pedir que ele liste todas as suas despesas. O que você gasta ao longo do mês? O que você tem, para onde tem ido o seu dinheiro? Às vezes a gente descobre, por exemplo, que ele estava gastando muito com, água fora de casa. Por que ele não leva uma garrafinha para tomar água quando ele sentir sede? Hoje é um hábito tão comum, todo mundo anda com garrafinha para cima e para baixo, uma pessoa ficava comprando água. Ou então, tem muita gente que diz assim, tem que cortar o cafezinho. Às vezes não é o cafezinho que tem que cortar, não. Às vezes tem que diminuir as pizzas do final de semana. Que tal, em vez de todo final de semana ir ao restaurante, uma pizzaria, ir a cada 15 dias ou ir uma vez ao mês? Então, são mudanças de hábitos que vão impactar diretamente numa saúde financeira melhor. Tem que ter sabedoria para ver o que cabe na sua vida e o que não cabe, né? Exatamente. Cada um é individual, essas questões. Muito particular. Cada pessoa, ela tem características específicas e o orçamento precisa ser pensado de acordo com a vida dela. Não são só números. Tá? A gente sempre diz isso, não são só números, são pessoas. E por trás dessa pessoa existe uma história e essa história precisa ser respeitada. É correto investir dinheiro? Existe alguma orientação bíblica sobre isso? Existe. Quando eu digo que a Bíblia tem tudo o que a gente precisa, é disso que eu estou falando. Então, existe recomendação sobre investir dinheiro? Existe. Tem uma que é
bem conhecida, que é da mulher de Provérbios 31. Né? Até citei sobre a reserva de emergência. Gente, Provérbios 31, a mulher de Provérbios era uma empreendedora de mão cheia, era uma dona de casa que também era exemplar, era uma esposa exemplar, era uma mãe que tinha cuidado com seus filhos, e ela também investia, porque ela comprava campos, ela comprava terras. Então, isso é um tipo de investimento. Na verdade, para os antigos, esse é o melhor investimento, né? Terra, imóvel, esse é o melhor investimento. Hoje a gente tem muito mais, a gente tem um leque muito grande de possibilidades para investir, mas sim, a Bíblia fala sobre investimentos, e investir não é só pensar em acumular riquezas ou ter mais dinheiro, mas é uma preocupação que deve ser inerente a toda pessoa, pensando no seu futuro. Então, a gente vê, por exemplo, o INSS, né? Eu contribuo para o INSS, eu sou CLT, ou eu faço uma contribuição voluntária, então eu não preciso me preocupar com a aposentadoria. Só que lá na aposentadoria você vai estar mais velho, você vai precisar talvez mais recursos por causa da sua saúde, porque o seu salário vai ser menor do que quando você estava na ativa. Então tudo isso precisa ser pensado. Existe até essa sigla INSS, entre os educadores financeiros, a gente costuma dizer que significa isso nunca será suficiente. Então invista para o seu futuro, invista pensando nos princípios bíblicos, porque sim, investir é bíblico, e aí sim você pode ter um futuro muito mais tranquilo. Qual é a diferença entre boa administração financeira e avareza? O avarento é a mão de vaca, sabe? Aquele que não quer gastar com nada, ou ele poupa demais e ele se priva de viver aquilo que a vida lhe permitiria viver. Então esse é o avarento, e a Bíblia condena a avareza também. Então a Bíblia ela nos traz 3 princípios bíblicos que devem nortear o destino do nosso dinheiro. Então para onde que o nosso dinheiro deve ir? Primeiro, para sustentar a nós mesmos e a nossa casa, a nossa família, o nosso esposo, né? Quem é marido, a esposa, os filhos, sustentar a casa. O segundo ponto que a gente precisa considerar é o de ajudar outras pessoas. Então eu preciso ser generoso, eu preciso ter um coração generoso. Um coração generoso é um coração grato. Deus tem me dado tanto, por que não ajudar outras pessoas? A Bíblia se preocupa com isso também. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a gente vê a preocupação com os órfãos e viúvas, porque eram pessoas que ficavam desamparadas nos tempos bíblicos. Hoje a gente já não vê mais tanto essa realidade, mas há muitas pessoas que poderiam ser ajudadas por nós. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é para sustentar o reino de Deus. Então esses 3 princípios, eles precisam ser colocados em prática na nossa vida. E essa é uma forma de a gente administrar bem os nossos recursos. E quando eu penso em generosidade, em sustentar o reino de Deus, eu não estou sendo avarento. Eu estou dando um pouco daquilo que me é dado de tão bom grado, né, e muitas vezes com tanta fartura pelo meu Deus. Quais personagens bíblicos são exemplos de boa ou má administração financeira? Eu gosto muito do exemplo de José, que eu já citei aqui inicialmente. José foi um grande administrador, um grande governador, porque ele mostrou que nos tempos de fartura é preciso poupar para quando a escassez vier, haja de onde tirar. Eu gosto também do exemplo de Jó, do exemplo de Abraão. Abraão e Jó foram homens ricos, homens prósperos. Né? Nós vemos que Jó era um homem próspero e depois que tudo aquilo aconteceu, que Deus permitiu que lhe fosse tirado tudo, família, filhos, tudo mais, propriedades, bens, Deus deu a ele muito mais do que ele tinha antes. Então Jó foi um homem próspero, Jó era um homem que tinha muitas riquezas. Então esses são alguns exemplos. Aí tem um exemplo do contrário, né? Tem um exemplo de quem não soube administrar bem as suas riquezas. O filho pródigo, por exemplo. Então, quem era o filho pródigo? É aquele filho que pediu ao seu pai a herança ainda em vida, e aí ele saiu pelo mundo, gastou tudo, então ele não soube administrar, e aí ele volta, né? Volta, a gente diz, volta pianinho, né? Volta pequenininho, e aí, pai, gastei tudo, e agora? Como é que faz? Eu não mereço ser chamado seu filho, eu fiz tudo errado. Esse é um exemplo de má administração financeira. Como equilibrar fé, generosidade e planejamento financeiro? Quando a gente organiza o nosso orçamento, a gente já precisa ter em mente a necessidade que nós temos de ajudar outras pessoas, dentro daqueles 3 princípios bíblicos,
que nós citamos, né, anteriormente. Então, eu preciso já deixar no meu orçamento uma verba, né, um percentual reservado para eu auxiliar uma outra pessoa, para eu ajudar a manter o reino de Deus. Então, quando eu coloco isso organizado no meu orçamento, no meu planejamento, o dinheiro dá, o dinheiro é suficiente. E aí eu consigo fazer aquilo que eu me propus no coração. Como os ensinamentos de Jesus nos evangelhos influenciaram nossa visão sobre o uso do dinheiro? Jesus traz muitos ensinamentos sobre dinheiro na forma de parábolas, ele traz muitos ensinamentos, como quando ele fala de tesouro. Onde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. Então, qual é o seu tesouro? Se o seu tesouro hoje for o seu dinheiro, os seus bens, a sua conta corrente, o seu apartamento, o seu carro, se o seu coração estiver aí, ele está no lugar errado, né? Eu estou colocando o meu coração, colocando o meu tesouro, fazendo do meu tesouro aquilo que não é a vontade de Deus. Então, quando eu penso no que Jesus falou a respeito disso, eu tenho que lembrar que o meu tesouro não é dessa terra, porque aqui os ladrões roubam, as traças consomem, o meu tesouro verdadeiro está no céu. Mas eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro para manter as minhas coisas do dia a dia. Eu preciso de dinheiro para comprar o meu alimento, para comprar as minhas roupas, para manter a minha segurança, a minha saúde. Eu preciso de dinheiro. Então, eu não posso dizer que eu não preciso de dinheiro. Preciso sim. Mas eu preciso com coerência, com planejamento e de acordo com a vontade de Deus. E Jesus fala sobre isso. A Bíblia fala mais de 2.000 vezes sobre, ela tem mais de 2.000 referências a respeito de dinheiro, de riquezas e coisas desse tipo. Então, a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre isso. Então, a Bíblia estimula aos filhos de Deus buscarem essa prosperidade, né? Inclusive. Eu não diria estimular, mas eu diria não condenar. Né? Uma coisa é você ser educado financeiramente, ter uma provisão onde você sabe administrar bem os seus recursos, onde você investe o seu dinheiro e também onde você consegue ser generoso e grato. Então, juntando tudo isso, aí eu tenho uma boa administração. E quando a gente administra bem, é natural que a gente tenha prosperidade. Né? Eu não sou adepta da teologia da prosperidade, por exemplo, como tem em algumas denominações. Eu não concordo com a barganha que se faz, muitas vezes, com Deus. Olha, eu vou doar tanto para o Senhor me abençoar com muitas vezes mais, 3 vezes, 10 vezes. Não concordo absolutamente com isso. Mas eu creio sim que quando a gente é bom administrador dos nossos recursos, a prosperidade é uma consequência natural dessa boa administração. Que conselhos você daria para os cristãos, empreendedores ou profissionais lidando com dinheiro no dia a dia? Primeiro, leia a Bíblia. Leia a Bíblia porque lá tem tudo que você precisa para ser um bom administrador em todos os aspectos da sua vida profissional, da sua vida de empreendedor. Então esse é o primeiro conselho. Depois, seja honesto com as suas atividades, seja fiel ao Senhor. A Bíblia diz que tudo que nós fazemos deve glorificar a Deus. Então, nós precisamos honrar, nós precisamos glorificar a Deus com o nosso trabalho, com a nossa vida empreendedora. Hoje a gente vive um tempo em que muitas pessoas sonegam impostos. Né? Aliás, desde que o mundo é mundo, que se sonegam impostos. Mas o cristão empreendedor, ele não deve fazer isso que todo mundo faz. Ele não deve ir com a vaca, como é que se diz? Vai com as outras. Sim. Ele não deve ir com os outros, porque ele tem que ter uma conduta diferente, pautada na visão cristã do que Deus quer para a nossa vida como empreendedor. E por último, para encerrar, qual é a maior armadilha financeira que os cristãos enfrentam hoje e como a Bíblia nos orienta a lidar com ela? Eita, essa não é só para cristão não, tá? É para todo mundo. Na verdade, todos nós somos bombardeados o tempo inteiro com itens que nos levam a ser mais consumistas. Então, quando é que nós somos consumistas? Quando a gente adquire algo de que a gente não está precisando. Ou a gente antecipa uma compra que poderia esperar. E assim, nós somos bombardeados o tempo todo. Não é só quando a gente vai ao shopping que olha a vitrine com promoções ali. Não é só nesse momento. Hoje, a gente sabe que a internet falta ler pensamento, né? Então, se você comenta que você está com vontade de comprar, eu estou com vontade de comprar uma air fryer.
vai aparecer alguma propaganda para ti a respeito deste eletrodoméstico, eletroportátil. Vai aparecer alguma propaganda. Então, se você comenta, você já está, né, deixando a sugestão para que você seja bombardeado com as promoções. Então, quem, por exemplo, tem aplicativos de lojas no seu celular e que deixa as notificações ligadas, as lojas vão mandar notificação para ti. Elas não vão bater na tua porta, elas vão te falar de um jeito que é altamente eficaz, que é com o que você tem na mão. Vai aparecer no teu celular a notificação, olha, estamos com promoção, 50% de promoção. Se você comprar hoje, 20% de promoção. Então, assim, gente, desativem as notificações. Aliás, desinstalem os aplicativos de lojas, sabe? Casas Bahia, Magalu, iFood. Desinstala o aplicativo do iFood. Mas e quando eu precisar comprar? Instala de novo. Né? Instala novamente, faz a tua compra lá e depois desinstala, senão você vai ser bombardeado por essas propagandas e você vai, a gente é humano, né? Dizem que a carne é fraca, o bolso também nessas horas parece que é fraco também, até porque a gente compra passando o cartão, nem percebe que o dinheiro foi embora. Então nessas horas é importante a gente ter o pé no chão e não dar ouvidos nem dar olhos para o que está aparecendo ali nas notificações, senão a gente vai consumir mais. Regiane, muito obrigada pela sua presença, por trazer ensinamentos tão valiosos para o programa Saudações. Deixa suas redes sociais para quem quiser saber mais, procurar entender mais sobre esse tema, entrar em contato com você. Eu que te agradeço, Érica, foi um prazer estar aqui. Quem quiser me encontrar, basta mandar um direct lá para o meu @serliermano. @serliermano. Essa é a minha rede social, onde eu falo sobre finanças, à luz da Bíblia, sobre investimentos. Então tem muita coisa boa por lá. Dá uma olhada e certamente tu vai ser abençoado com alguma mensagem. Teus conhecimentos vão ficar mais apurados sobre finanças. E eu te espero lá, é só me chamar no direct que a gente conversa. Agora nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos e agora com o nosso quadro Make com a Camis. Gente, vocês viram que essa semana um vídeo bombou na internet falando sobre o tema adultização, eu acho que o termo é esse. Pois é, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui no nosso programa e também sobre make infantil. E aí, o que pode, o que não pode, o que a maquiagem tem a ver com essa adultização, o que pode impactar na vida da criança. E para falar sobre isso, a Camis, né? Ai, maravilha. Muito obrigada, Érica, por mais essa oportunidade de estar aqui. Hoje eu trouxe a minha representante, que é a minha mini maravilhosa, que é a minha filha. E esse foi um tema que viralizou muito rápido, né? Alcançou milhões de pessoas, porque não foi só um tema. Eu acredito que foi um alerta que vem acontecendo de algo que muita gente está fingindo que não está vendo, mas que é muito grave, que é o encurtar a infância das nossas crianças. Dentro da maquiagem, Érica, eu confesso a você que no começo, para mim, foi um pouco confuso. E eu acredito que trazer essa informação hoje para a audiência da Band, para que as mamães também saibam, seja muito importante, porque eu, como mãe, também não sabia a respeito do quanto a maquiagem pode ser um disruptor hormonal, além do termo utilizado adulto, né? Então, a criança adulta antes da hora, que é encurtar essa infância, que se você for ver, já é tão curtinha. São 12 anos de infância até a pré-puberdade, e depois é só a vida adulta, aí vem a vida, né? Todos então, a gente não pode subestimar este assunto. Exatamente, não dá para deixar de lado, porque as consequências dessa primeira infância e do que você faz com seu filho, das suas atitudes, até essa questão da formação da identidade, vai repercutir pelo resto da vida. Eu sempre falo que os nossos filhos nos escolheram e que os nossos filhos são nosso primeiro ministério. Então, tem que dar atenção aos mínimos detalhes. Tem que dar atenção aos mínimos detalhes. E dentro da maquiagem, Érica, eu iniciei um projeto em fevereiro chamado Curso de Automaquiagem Infantil.
Eu lembro que quando eu fui desafiada a formar a turma, eu me perguntei assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou ensinar para uma criança, né, o que ela pode e o que ela não pode dentro da maquiagem? E eu fui estudar sobre o assunto. E quando eu estudei sobre o assunto, foi que eu entendi os motivos pelos quais o cosmético em si, não só a maquiagem, tá, mamãe, é muito prejudicial para uma criança. A criança ela não pode usar shampoo de adulto, perfume de adulto, hidratante de adulto, nem corporal, nem facial, principalmente maquiagem. A pele dela, ela tá em formação, ela só tem 30% do que vai ser a nossa. Então, enquanto ela tá nessa pele em formação, ela é uma pele muito fina. Pode até causar um envelhecimento precoce também? Isso, da pele? eu acho que assim, o dano do envelhecimento precoce acaba sendo até mínimo quando a gente fala do hormonal. Porque a partir do momento que você ativa o ciclo hormonal antes da hora da criança, vem todas as consequências da pré-puberdade. Imagina, aquela menina que era com 13 anos, com 12 anos virar mocinha e a partir daquele momento começar a ter pensamentos, querer se vestir. E as mães temem isso, né? Ninguém Tem. quer que a criança deixe de ser criança antes do tempo. Exatamente. E aí, nesse curso, hoje eu tenho essa missão de a primeira coisa que a tia Camis faz é ensinar. Criança não usa a maquiagem da mamãe. Repitam com a tia Camis, eu não vou mais usar a maquiagem da mamãe. E o curso tem sido um sucesso. As mães têm me dado uma devolutiva incrível que é, Camis, não sei o que você fez, mas simplesmente minha filha falou que ela não pode mais usar as minhas maquiagens. A criança precisa ter acesso a produtos desenvolvidos para elas, produtos de crianças. Aí lá você ensina, indica quais os produtos, Isso. quais as técnicas, quais os limites que Exato. são para aquela idade. Exatamente, Érica. Eu tento mostrar para elas que base ainda não, corretivo ainda não, pó ainda não. Ela pode brincar com gloss para ela, tá? Nem o batom em si é um produto que pode ser utilizado pela criança, principalmente pela boca. A boca ela tem uma pele muito fina, ela tem uma absorção muito rápida. E o batom que é feito para nós duas, ele é um batom que é feito com produtos, insumos que para ela, se para nós vai parar direto na corrente sanguínea, para ela é que vai parar mesmo. As consequências, na maioria das vezes, são irreversíveis. Tanto quanto a alergia, tanto quanto a parte hormonal, tanto quanto a essa parte psicológica e emocional da criança. E por isso que eu acredito que o alerta que o blogueiro fez foi algo que merece realmente muita atenção. Então, Eva, mostre um pouquinho dos seus batons que criança pode usar pra gente, para as outras crianças inspirarem um pouquinho. Quais são os que você trouxe? Esse aí pode? Sim, esse da Carnet tem 11 Carnets. Nossa, você já é muito inteligente, já tá sabendo de tudo. Conta pro pessoal o que pode e não pode fazer. O que pode e o que não pode? Não pode usar maquiagem da mamãe, sabe por quê? Porque pode dar espinhas antes da hora. E também pode... Porque a nossa pele de crianças é muito fina, não é tão segura quanto a da mamãe. Então, a gente também não pode ficar tentando fazer delineado muitas vezes. Isso foi uma pena no curso de maquiagem de crianças que a mamãe ensinou, porque a mamãe não deixou mais levar maquiagem dela, não é? O delineado, porque se as crianças ficarem tentando muito, elas podem cansar muito. Aí se elas ficarem passando muito lencinho de bebê no rosto, pode ficar ardendo muito também, por causa que se você for fazer assim, imagina que isso aqui é um delineado, gatinho. Aí você vai passando assim, aí cai dentro do olho, é muito perigoso. Mas muito bem. Você está ensinando isso para suas amigas, Eva? Levando essa informação? Sim, não é? E nos olhos, tem também produto que pode? Tem a sombrinha. Olha que sombra linda, essas são as suas. Já tá, essa tenho duas, porque essa aqui já tá usada, já faz muito tempo. Muito bem. E é isso, a gente acaba... E esse gloss aqui, ó, da Viva, aí, ó. Ah, que legal, só coisa linda. É isso, eu acabei montando um curso lúdico,
criando aquele momento do lanchinho. E aí eu também trouxe para as crianças alguns mimos que elas levam para casa, ensino como pegar no pincel, como brincar com as cores e o que pode e o que não pode até os 12 anos. Esse é o meu principal foco, que eu como mãe responsável, como maquiadora há 12 anos, me senti no dever de levantar essa bandeira, que criança não usa maquiagem, criança brinca de maquiagem. E, É isso, gente. No curso de maquiagem da minha mãe, né, de lanchinho vai ter morango da amor. Então falem logo com a minha mãe, Camis Camila. E sabe quem é que vai fazer o morango da amor? A minha avó Márcia. Fica lá no churrasquinho do Júlio. Ou se você não for pro curso da mamãe, você pode ir lá no churrasquinho do Júlio. Pronto, gente, já ficou aí a indicação. O nosso programa vai ficando por aqui. Tenham um ótimo sábado. Fiquem com Deus e até mais. Obrigada, viu, Eva, pela tua participação. Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.